Olá, meus queridos, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para poder trazer uma escola bíblica para você. Eu queria, antes de tudo, pedir carinhosamente que você mande aí o seu like. Mas você ainda não é inscrito no canal, né? Bom, então faça o seguinte, além de mandar o like, inscreva no nosso canal, né? Temos muitas coisas para poder mandar para cá ainda, nós temos aí novidades, mas posteriormente a gente vai já começar a fazer nosso podcast, tratando de assuntos não somente bíblicos, mas também outros assuntos mais que também será relevante para você. Então, fique ligado aí no nosso canal, que eu tenho certeza que tem muitas coisas boas para que nós venhamos passar para você, para o seu crescimento e para o seu conhecimento. Bom, estamos aqui com o nosso curso, com a nossa aula. Isso aqui o livro é esse aqui, Mãos Limpas e Coração Puro. Hoje estamos na nossa quarta aula. Lembrando que eu falei inicialmente, esse livro tem 3 capítulos e nós terminamos semana passada o primeiro capítulo e agora vamos entrar no segundo capítulo. O primeiro capítulo, o título foi a vitória sobre a impureza, o maravilhoso poder de uma vida plena em Cristo. Esse capítulo será a vitória sobre relacionamentos errados. Quando nós falamos em relacionamentos, não é somente casais, não, tá? No modo geral, envolve não somente casais, também envolve pais e filhos, envolve também a igreja. A igreja também faz parte também desse processo aqui. Vamos lá? Vamos lá entrar para a nossa leitura, então. Agora enfocaremos uma forma totalmente diferente de engano. Tragicamente, os enganos de hoje não se restringem a jogo e a pornografia. Vemos um aumento chocante de relacionamentos inadequados, somando-se as formas normais, os relacionamentos impróprios, que começam em redes sociais, online, estão crescendo assustadoramente. A capacidade que a internet tem de seduzir as pessoas a flertarem e a serem infiéis, mesmo na aparente privacidade de seu computador, supera tudo na história. Há muitas bênçãos que as redes de ciberespaço trazem, mas os crentes precisam estar atentos também aos altos riscos de conversas e envolvimentos inadequados. Além de adultério físico, há várias formas de adultério mental e emocional que estão ultrapassando os limites dos gráficos, né? Na próxima página, muitos poderão sentir que Deus lhes falando sobre relacionamentos que precisam de ajustes. Como no capítulo anterior, eu advirto aos leitores quando uma tática previsível do inimigo. Ele vai tentá-los e deixar este livro de lado e ignorar a questão. Você pode pensar algo como eu não posso lidar com isso agora. E quem sabe mais tarde eu leia. Então, queria que você entendesse aqui que tudo que o diabo quer é que você não entre que você tenha esse conhecimento. Hoje nós vamos falar muito abertamente sobre isso. E como falei para você, quando nós falamos de relacionamento, nós não nos limitamos aqui nesse capítulo, vai se limitar somente a casais, né? No capítulo anterior, ele falou muito sobre isso, né? Então você pode ver as 3 aulas anteriores, você vai verificar isso. Mas esta aula, ela vai falar de outras mais implicações sobre relacionamento. Vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui em Provérbio, capítulo 29, no versículo 1. Fiz errado aqui. Capítulo 29, versículo 1, que diz o seguinte: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Então, ser repreendido é muito bom. A repreensão, na verdade, ela
nos leva à reflexão, análise, a conserto, a libertação, vai nos levar a entender que aquele procedimento, aquela atitude, aquele ato não foi legal, não foi adequado, e a gente precisa se consertar, e isso é muito importante, né? A gente aprende mais sendo repreendidos do que aprende lendo, estudando, né? Essa é a verdade. E vejamos aqui também, está aqui na revista, precisam ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, ó: no tempo aceitável que te escutei, no dia da salvação te socorri, eis aqui, agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O Senhor, Ele veio para poder nos socorrer, Ele está aqui para poder nos escutar. Agora, cabe a nós fazer o que Paulo falou aqui, aceitar, né, e continuar a vida com Ele. Né? Então, quer dizer, outra questão também é que, tem uma passagem bíblica que eu queria ler com vocês antes de comentar sobre ela, é o capítulo 4 de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha o que ele diz aqui: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. A quem teme não é aperfeiçoado no amor. Geralmente, é a questão de temer, claro que ela vem envolvida com medo. Porque se, na verdade, não houvesse medo, não existia, a gente não ia temer a nada. Não tem aquela história do celular, né? E sempre minha esposa gosta, porque eu fico rindo à toa nesses vídeos doidos que eles fazem aí. E aí a mulher vai mexer no celular, o marido fica todo preocupado. Porque está temendo, porque alguma coisa houve ali no celular. Entendeu? Então é assim que funcionam as coisas. Vamos lá, vamos para outro tópico aqui. Outro tópico, né? O primeiro tópico é: não tema e nem resista à voz de Deus. Se Deus está falando com você, então aceite a palavra do Senhor no seu coração, na sua vida, para que você possa seguir avante. O segundo tópico é o avalanche de relacionamentos inadequados na internet, que são as salas de bate-papo e websites pessoais fora do controle. Aí começa toda aquela história, né, de conversas que não são apropriadas, conversas infrutíferas, conversas que não vão favorecer ninguém, a não ser a sua própria carne. Então, é muito preocupante isso, né? E além disso tudo aqui, além do tanto que vai vir o adultério, a pornografia, né? E sempre gera isso, essas conversas. Temos outro assunto muito importante aqui, que eu queria hoje passar, como eu falei, que nos fala de relacionamento, que está envolvendo também a pais e filhos, e também a igreja. Observe só, sem uma forte vigilância espiritual, o próprio princípio da sala de bate-papo facilita e desvia-se para um anonimato perigoso. O falso senso de anonimato cria um alto potencial para o engano e predação. É assustador o número de pessoas que usam esses nomes falsos de chat host, como que fala isso, ou em websites pessoais. Além de ficar alertas aos seus próprios websites, os pais devem vigiar os seus filhos, vigiar o que seus filhos postam no Facebook ou no MySpace e outras ferramentas, as quais têm seu lugar e seu benefício, mas se deixadas sem vigilância, estarão carregadas de riscos devastadores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos pais, né? E infelizmente a gente tem que ver que quantos jovens hoje
estão hoje se perdendo por conta justamente dessas conversas. Gente, uma coisa que eu sempre falo, e já foi comprovado isso, que todo adolescente e jovens, e até mais novos, eles sempre vão deixar eles vão demonstrar de alguma atitude que alguma coisa está acontecendo ou que pode acontecer. Bom, quando vai acontecer ainda existe a possibilidade de acabar com tudo, né? Você terminar. Mas quando acontece, aí tem que fazer a remediação, que é mais complicado e mais doloroso, e vai implicar outras coisas ainda que tem que se envolver, psicólogos, tratamentos, etc. Então, prevenir é melhor do que remediar, como diz o velho ditado. Então, para isso acontecer, é preciso que os pais estejam atentos, né? Esse negócio de privacidade que a gente ouve falando aí, isso não pode existir dentro de uma casa, né? Os filhos não podem ter privacidade para conversar com quem quer, né? Sem que seus pais estejam cientes e conheçam, ou que saibam quem são as pessoas. Então você que é pais aí, tome cuidado. Olha só o que diz o próximo ponto aqui, o parágrafo, quer dizer: há predadores online que são especialmente perigosos para crianças e jovens, que são as mais frequentes vítimas deles. Veja aí tanta reportagem de meninas que fogem de casa para poderem fugirem, porque ali tudo começou com bate-papo, tudo começou com uma conversa, tudo começou dentro de um quarto, trancado, sem que os pais supervisionassem isso. Então, esse é o problema hoje. E enquanto os pais acharem que não tem nada a ver, é aí que vem o perigo, né? Vamos lá. Pais e igrejas dormindo ao volante. Eu quero ler aqui essa passagem bíblica, que todo mundo conhece ela, mas eu quero lê-la novamente, mas por questões de lembrá-los. Olha o que diz aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só. Deixa eu ler aqui, presta atenção. O que pensaríamos se os pais muito negligentes deixassem seus filhos brincarem no acostamento de uma estrada movimentada? Sem dúvida que o juizado de menores deveria confiscar as crianças imediatamente. Há uma analogia espiritual do próprio pai deve entender, que todo pai deve entender. Sem supervisão, o uso de internet é tão ou mais perigoso do que estradas movimentadas ou cobras venenosas. Muito mais. Porque ali está envolvendo a mente dos adolescentes, a mente dos jovens, das crianças. É muito fácil fazer isso. Criança, então, eu tenho uma neta que ela, na rua, ela dá tchau para todo mundo, manda beijo, e todo mundo para ela é titia, tio. Então, crianças como essa têm que ter extrema vigilância. Né? E nós ali sempre estamos juntos, mas é a realidade. O mundo não está bonitinho, não. Você que pensa que o mundo está bonitinho, você está muito enganado. Está cheio de pessoas perversas, pessoas que querem fazer mal às crianças. Veja inúmeras crianças sendo maltratadas, sendo abusadas, tudo por conta porque os pais não estão supervisionando os filhos como deveriam, né? E assim por diante. Agora vamos falar sobre aqui outro parágrafo diz o seguinte: quando igrejas e pais escolhem ser negligentes e passivos, seus filhos são alvos fáceis de violenta enxurrada de males sedutores. Aí entra também a igreja, né? Porque a gente, como pastores, também teve que supervisionar os nossos membros da igreja, ajudá-los quando preciso. Sempre vão deixar um sinal, né?
a pessoa ela entrou assim, entrou assim. Tem pastores que não conhecem as suas ovelhas. Esse é um problema muito sério, não consigo entender isso. O pastor ele tem por obrigação e dever conhecer todas as pessoas e ovelhas que a qual Deus colocou nas suas mãos. Porque quando elas ficarem diferentes, o pastor sabe lidar com a situação e saber que alguma coisa está acontecendo. Quando não conhece, fica por isso mesmo. Pessoas entram na igreja, saem da igreja, os problemas com elas. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também, viu, pastores? Na igreja, os pais supervisionarem seus filhos para poder eles, para poder não perder eles para o mundo. Agora, outro ponto aqui diz o seguinte: enganar o cônjuge, uma epidemia moderna. Com uma enxurrada de pornografia, relacionamentos errados, nós simplesmente precisamos acordar e prestar atenção à palavra de Deus. Quando Deus fala de maneira tão clara e urgência para obedecer, a urgência para obedecer é dobrada. De acordo com a Escritura, se o Senhor revela um segredo do seu coração, o argumento anteriores, temos que saber o que é a voz de Deus falando conosco. Você sabe discernir a voz de Deus? Não é a voz do homem, a voz do pastor, do obreiro, não, é a voz de Deus. Então, o problema todo é que a gente não quer buscar a voz de Deus. A palavra de Deus, amados, está aqui, ó. É só a gente ficar ciente do que ela está dizendo. Os bereanos, quando Paulo estava pregando, eles abriam as escrituras para confirmar o que Paulo estava pregando. Agora, as pessoas não fazem mais isso, muito mal levam a Bíblia para a igreja, agora estou levando o celular, não que seja contra levar o celular, mas eu estou no princípio que o papel, ele manejar a Bíblia fisicamente é muito melhor do que você manejar uma Bíblia de uma forma virtual. Né? Vamos parar com isso. Compre a sua Bíblia, vai para a Bíblia, maneje ela, estude, faça aqueles grifos que a gente sempre faz na Bíblia para poder anotar. Notem, nem que a Bíblia fica toda cheia na gordona, mas que você sabe onde estão os versículos que foram lidos, e você vai verificar e comprovar se aquilo mesmo confirma o que a Bíblia diz, o que a Bíblia declara, se é princípio bíblico mesmo ou não. Vamos tomar cuidado com isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, olha o que ele diz aqui: os segredos que ele tem no coração serão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando de Deus que Deus está, de fato, no meio de vocês. Gente, o coração, ele vai, por mais que a gente tenta esconder, um dia ele vai declarar o seu segredo. E isso tudo, é por isso que para casar, amado, precisa as pessoas passarem um tempo se relacionando de namoro, sem sexo, sem atrevimento, né, com a mão, esse rolê todo, sem isso, conversando, conhecendo primeiramente. Os jovens, quem vai casar precisa se conhecer primeiramente, porque depois de casar, acabou. Tem pessoas que casam sem se conhecer, só vão fazer as pazes na cama. Isso não é legal. Aí depois acabou aquilo ali e voltou totalmente a guerra novamente. Então isso não é legal. Primeiramente, fazer as pazes, tem que ser bons amigos antes, para depois serem bons amantes. Então, porque o coração, ele, ao seu tempo, ele vai revelar o seu segredo. É muito fácil você conhecer uma pessoa hoje, aí amanhã você casa. Não, vai conhecendo, até que você entenda que aquela pessoa é ideal para você. Lembra? Para casar, não é apenas um namoro qualquer. Você vai viver juntos. Vocês vão ficar juntos, morar juntos. E se não tiverem um bom relacionamento, vai ficar complicado. Para isso,
Então, isso inclui todo o sentido. A juventude, como seus filhos vão se proceder, conhecer, que de alguma forma o ser humano ele tende a mostrar o segredo do seu coração, com atitudes, com reações, assim a reação assado. Então não tem que tomar esses cuidados, ok? Vamos lá. Contudo, novamente eu lembro aos leitores que Deus convence com compaixão e não com crueldade. Deus, quando ele vai convencer as pessoas, porque ele tem compaixão, ele quer que as pessoas se libertem, quer que as pessoas sejam livres, sejam abençoadas, sejam pessoas que vivem em paz consigo mesmas. É isso. Deus ele tem isso. Mesmo quando sua convicção demanda mudanças, que são dolorosas inicialmente, ele sabe que será muito pior nos deixar em pecado, porque as consequências do pecado moral são severas. Ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Agora tem uma passagem bíblica que eu acho muito legal dela, que é a 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14. Olha o que diz esse versículo, interessante. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos e logo todos morreram. O amor, diz Paulo, pois o amor de Cristo nos domina, isto é, ele é tudo na minha vida, tudo, me domina. Vamos continuar aqui. Infelizmente não se passa uma semana sem que eu ouça sobre líder cristão ou cônjuge que abandona o seu casamento porque entrou alguém online. Você pode descansar seguro, pois não há nada que aconteça por acaso. Nesses milhares de relacionamentos começam virtualmente. Nada começa por acaso. Dizem que, eu sempre falo que o adultério, ou qualquer situações, o homossexualismo, lesbianismo e outras mais, atitudes de pornografia, de prostituição, perdão, eles não começam de uma água com vinho. Hoje eu vou ser homossexual, hoje eu vou ser lésbica, hoje eu vou adulterar, hoje eu não, nesse não. Tudo é um processo. Tudo começa no processo. É esse caminho que tem que ser neutralizado, esse caminho que tem que ser mudado. Porque se não mudar, ele vai chegar lá. E quando chegar lá, vai haver consequências. Entendeu? Todo leitor deve lembrar-se de uma realidade cultural preocupante. Um número perturbador de pessoas entram em sala de bate-papo e sites pessoais quer muito mais que simplesmente conversar. Ele não quer só conversar. Você acha que a pessoa vai entrar no papo lá, a pessoa quer para trocar ideia. Tem mais coisa nisso, né? Mesmo que as suas intenções sejam inocentes e puras, muitos que você vai encontrar online não estão nessa categoria. Sendo crentes, não devemos viver como eremitas paranoicos, mas precisamos ter consciência da realidade. O que é um eremita? O eremita é aquela pessoa que se auto vai penitenciar, ele vai se penitenciar, quase não saiu, né? E isso faz com que ele fique isolado, isso vai levar ele ao isolamento, ao afastamento de pessoas. Tá vendo aí? Quando eu sempre falo, se seu cônjuge está se afastando, se seu cônjuge ele está quieto, coisa assim, tenta se relacionar com ele, ou tenta conversar com ele. Se não for nada demais, vai falar que é nada, mas se for, vai conversar. E da mesma forma também os seus filhos. Seus filhos estão ficando isolados, é preocupante. Se seu cônjuge está ficando isolado, é preocupante. Se o membro da sua igreja, pastor, também está querendo ficar isolado, não quer ir para a igreja, quer casar, é preocupante. Temos que acender a luz vermelha, nem amarela mais, é a vermelha, para podermos já dar uma solução nessa situação toda. Vamos lá. Identificando os artifícios relacionais de Satanás. Agora, essa passagem bíblica eu já li ela nas lições anteriores, mas eu quero lê-la novamente.
Olha só o texto. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Para poder simplificar aqui não subestime Satanás. Não subestime o diabo, nem seus demônios. Porque quando nós subestimamos eles, nós estamos propensos a cair. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa, não é que está em pé não, aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Então, é preocupante. Quando você pensar que você está tudo bem, tem que tomar cuidado, que você pode estar subestimando o inimigo. Ele está procurando uma forma de poder logo te dar uma rasteira definitiva. Então toma cuidado. E esse caso aqui, você vai ver com o contexto, fala exatamente de um jovem que foi disciplinado lá no capítulo 5 do 1 Coríntios, que andava com a sua madrasta, e agora Paulo soube que ele estava triste, né? E agora o que Paulo fala? Para que Satanás não venha ter vantagem sobre ele, né? Vai lá, traga ele de volta, vai de volta, não deixa ele sozinho não. Você vê o contexto, né? Aqui quer ver? O versículo 7 fala sobre, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido pela excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Então é isso aí, o amor é olhar para as pessoas com compaixão, olhar para as pessoas com amor. Por mais que elas cometeram erros, nós temos que aprender a amar também as pessoas que cometem erro. Porque as pessoas que às vezes cometem esses erros, principalmente de adultério, que é um pecado mais gravante, ele é mais, como dá a palavra, ele é mais gritante, né? Mais gritante, porque mexe com sentimento, mexe com família, mexe com um bocado de coisa. Por mais que a pessoa tenha que saber o porquê que ele cometeu aquilo, e tratar aquela pessoa, e procurar tratar dela, não é excluí-la, não é afastá-la, não é menosprezá-la, não é expulsá-la do meio de nós, entendeu? Por mais que seja doloroso, mas nós temos que também tratar essas pessoas, porque elas precisam da compaixão, da misericórdia, nós também para com eles, né? É claro, e quem foi, né, a vítima da situação, muito mais ainda, né? Vamos lá. Quando a transigência ocorre, o famoso padrão de racionalização, é ativado rapidamente. É incrível constatar que mesmo que os mesmos pensamentos previsíveis enganam milhões tão efetivamente. Já que Deus ordenou aos crentes que não fosse ignorante contra as armadilhas de Satanás, é de suma importância que identifique o padrão típico de desculpas enganosas. E lembre-se disso, a desculpa que mais destrói, a que você não reconhece como desculpa, essa é a que mais destrói. Aí vai dando desculpa, e essas desculpas são uma forma de justificar o erro que cometeu, entendeu? Então nós temos que parar com isso. Nós temos um caso na Bíblia, né, que um cidadão chamado Davi, todos nós conhecemos, que quando tu conhece a história, sabe que Davi cometeu adultério e depois cometeu homicídio. Ele cometeu vários delitos, mas esses foram os mais graves, como eu falei, são os mais gritantes, né, dentro da sociedade e dentro da igreja também, e também diante de Deus. E aí, mas ele, quando foi confrontado por Natã, ele vai lá assim, eu pequei contra o Senhor. Interessante nisso tudo é que vale a pena salientar que ele não responsabiliza Betseba. Mas eu estava lá quietinho na minha, aí apareceu aquela mulher, como é que a carne é fraca, eu fui e peguei. Não é isso, ele não fez isso. Ele justifica que o culpado foi ele. Tem um ditado que fala que quando um não quer, dois não briga, né? Então é a mesma coisa e vale também a relacionamentos inapropriados. Ok? Agora vamos falar sobre essas desculpas, são 20, né? São 20 desculpas comuns para
comprometimento relacional inadequado. Eu vou ler com calma e você escute com muita paciência. Então eu vou ler, desculpa aqui, tá? Vai lá. Primeira, sei que esse relacionamento parece incrivelmente próximo, mas nós somos amigos, então não há nada inadequado. Cuidado com as amizades. Cuidado com o tipo de amizade que você está tendo. Eles podem, mais tarde, virar um problemão para a sua vida. É melhor fugir, né? Número 2. Enquanto parece que converso muito com essa pessoa, meu cônjuge não entende. Então, essa é uma saída legal. Se ele não entende, ninguém vai entender. Nenhum cônjuge vai entender, meu amado. Ninguém não vai entender. Principalmente quando é homem conversando com mulher, né? Acontece mais isso, né? Tome cuidado. Terceiro, sei que o relacionamento pode ser suspeito, mas preciso de alguém para conversar. Se é suspeito, mano, já começou o problema já aí. Se é suspeito, por que está conversando? Procure alguém do seu sexo para conversar. Número 5. Estamos nos desafiando e abrindo nossa visão para crescermos e pensarmos de novas maneiras. Então, vai desafiando sim. Vai abrindo nova visão. A visão tem que ser princípio bíblico. Se a visão não é bíblico, não sai fora. Não entra nessa não. Número 6. Às vezes falamos sobre coisas espirituais, então esse relacionamento deve ser certo. Nada. Né? É outro engano aí. Às vezes as pessoas se casam porque tem o mesmo conhecimento, né? Então a conversa tem que ser reservada. Nada de conversa excessiva. Eu converso com irmãs, né, que me fazem pergunta, que eu mando vídeo, mando estudo, mas são tudo de forma reservada. Tem que ser assim, entendeu? Senão o bicho pega. 7. Somos bons um para com o outro e estamos nos ajudando a crescer. Então, esse relacionamento é aceitável. Ele ou ela, está me ajudando a ser um melhor cônjuge. Está melhor nada. Está melhor, entre aspas, porque essa questão de conversar e dizer que está ajudando, né, a você ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, mais tarde isso pode reverter. E Satanás vai fazer isso com muito prazer. Número 8. Essa interação é boa, porque é só um contato no Facebook ou outra mídia social. Meu cônjuge e meus amigos têm que parar de ficar desconfiado. Irmãos, tome cuidado com conversas demasiadas. Não estou falando que você não deva conversar, mas tem que tomar cuidado com conversa demasiada e o nível e o estilo de conversa que você está tendo. Entendeu? Aí é complicado. Número 9. Sei que esse relacionamento não é completamente da vontade de Deus, mas o Senhor quer que eu seja feliz. Por isso, esse comprometimento não é tão mal. Deus sabe que não sou perfeito, então Ele me perdoará e abençoará de qualquer jeito. Eu me comprometo agora e peço perdão depois. Você já sabe que não é da vontade de Deus, né? E por que está indo investir nisso aí? Já começou o erro por aí. Deus, a felicidade não está no prazer carnal, está no prazer espiritual. E sempre quando a pessoa vai cometer esses atos, ele vai entrar num processo de culpa, e essa culpa vai trazer um peso. Leia com calma o Salmo 32. Eu queria aconselhar você a ler o Salmo 32. Eu posso até ler aqui alguns versículos, mas eu queria que você lesse ele todo, com calma. Olha só a atitude. Quem escreveu esse salmo nada mais é do que Davi. Ele estava justamente falando sobre o que ele estava passando. Ele passando aqui, olha, versículo 3, ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque um peso estava sobre ele. Porque a tua mão
pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou com o calor do verão, isto, eu perdi meu humor. Não é que a mão de Deus pesou, os princípios de Deus ensinado para ele pesou sobre ele. Então, ele tem umas interpretações aí que falam que Deus pesa a mão. Deus não pesa a mão para ninguém. É nós mesmos que pegamos, adquirimos, temos nossas consequências, e isso pesou. Davi está falando sobre isso, a mão dele pesou, isto é, os princípios pesou, que isso tirou o meu humor, tirou o humor de Davi. Tá bom? Vamos continuar aqui. Eu estava onde já estava? Número 10. Depois você lê o Salmo 32 todo, tá? Eu só li só esses 2 versículos para você entender a dinâmica do capítulo. 10. Sei que não podemos ficar muito íntimos. Ou melhor, sei que nós podemos ficar muito íntimos, mas ele ou ela precisa muito de mim e não posso fazer qualquer grande mudança. Esse não é o momento para gastar nos tempos de conversa. Eu vou ter intimidade com pessoas porque ela precisa ou porque ele precisa de mim. Cuidado, né? Isso aí é entrar no arapuca e ficar preso lá dentro. Número 11. Estou ajudando uma pessoa perdida até o ponto de levá-la a Cristo. Cuidado. É por isso que às vezes, amados, eu não sou muito a favor de pastor ser solteiro, né? Não que isso vai, né? Porque nessa hora aqui, ele não vai poder levar uma pessoa a Cristo. Ele não vai poder, um evangelista, levar alguém a Cristo. Como é que vai levar alguém a Cristo? Se opera com o sexo oposto, e com certeza, né? Isso vai vai ter uma confusão. Isso já aconteceu em alguns casos que eu conheço, né? Que pessoas foram evangelizar outras pessoas e aquilo, houve uma confusão, que aquela pessoa começou a gostar do evangelista, né? Naquela época, né? Sempre fazia, naquela época sempre existiam essas questões, e ainda existe ainda, né? Ainda existe ainda. Então tome cuidado muito com isso, ok? Vamos lá, número 12. Minha proximidade comum com essa pessoa não é errada, porque também sou amigo ou amigo do seu cônjuge. Não é porque você, no caso um homem, a menina é amiga, a mulher é amiga do marido, você é amigo do marido dela, que isso vai te dar o dever de poder ter uma proximidade dela. Não, está errado. Independente, vice-versa, homem e mulher, não é porque você é amiga, porque o rapaz é amigo, é esposo da sua amiga. Não, isso vai dar problemas. Essa história nunca dá certo. 13. Nossa proximidade fora do comum não é errada, porque nós estamos servindo, adorando a Deus junto. Não tem nada a ver, né? Então é muito complicado. Principalmente quando existe ali aquela coisa de ministério de louvor, de grupos, né? Tomar muito cuidado para que isso não se transforme, porque talvez o cônjuge ele não tenha a mesma dinâmica do que aquele rapaz, e fica aquela coisa, né? Ai, aquele menino ali, se eu casasse com ele, nós iríamos dar certo, tal. Toma cuidado. Toma cuidado, que isso aí é problema seríssimo. E assim vice-versa, porque aí você vê uma mulher, você começa a ter uma proximidade com uma irmã na igreja, que a tua esposa não é tão ativa com aquela mulher, e acaba que aquilo pode virar confusão. Então, tudo tem que tomar muito cuidado. 14. A minha proximidade em comum com essa pessoa é só para a parte natural do meu aconselhamento, ensino ou ministério pastoral. É como eu falei, como é que um pastor solteiro ele vai aconselhar uma pessoa que está com problema no casamento? Primeiro, que ele não é casado. Ele não sabe lidar, ele não tem experiência para essas coisas, né? E segundo, que é mulher. Isso vai dar problema. Ele é solteiro, olha só, onde vai cair isso tudo. Deus me livre. Número 15. Embora eu entenda que esse relacionamento pareça questionável, nossa situação é diferente. Os princípios normais simplesmente não se aplicam, irmão. Princípio bíblico é princípio bíblico. Ele não vai mudar. É irrevogável, é inegociável. Então não adianta. Se não está dentro do princípio bíblico, não tem
Tanto que vai ser questionado sim, não tem jeito. É como diz aqui, a parte B, no capítulo 14 de Romanos, a parte B do versículo 23, que fala: tudo que não provém da fé é pecado. Entendeu? Então vamos lá. 16. Não há nada de errado com esse relacionamento, porque ele ou ela é como uma filha ou uma filha, um filho ou uma filha para mim. Isso não existe. Entendeu? Isso é independente da mulher querer ter um relacionamento com uma pessoa mais nova do que ele, do que ela, pode ter problema. Pode ter também um problema do homem se relacionar também com uma pessoa mais nova do que ele. Pode ter problema. Esse negócio de filha, filho, irmãos, é lá e o cá. Entendeu? Tem que ser assim para não evitar problemas. Papai e mamãe, não tem esse negócio não. É que Jesus fala aqui, ó, em Mateus capítulo 5, versículo 30. Olha só. Se sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então é melhor fazer isso aí. Vamos para o 17 agora? Esse relacionamento é aceitável porque ele ou ela é como um irmão para mim, alguém da família. Tá? É outro caso. Né? Tudo está dentro daquilo que nós falamos as três desculpas seguidas, né? Tem que tomar cuidado, não é porque parece um irmão para mim. Não, é meu irmão. Não, esse está fora. Cuidado com a excessiva a proximidade. 18. As pessoas deveriam se preocupar consigo mesmas e parar de desconfiar dos outros. Irmão, se você não quer que ninguém desconfie de você, então para de mostrar, para de ficar aí, sabe? Fazer essas coisas. Seja mais sério nessa situação. Tem que ser mais sério. Porque, irmãos, pensa que não. O mundo está cheio de maldade. E hoje na igreja, quantos problemas hoje tem na igreja em termos de relacionamentos inadequados? Então, não tem que falar isso. Nós temos que evitar. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Só isso. 19. Meu marido ou minha esposa, assim por diante, não tem feito a sua parte para suprir minha necessidade. Então, é compreensível que eu não lhe seja fiel. Olha essa desculpa. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre isso. Se está acontecendo isso com você, está me ouvindo? Você tem um caminho: procurar ajuda. Não vai chegar para uma irmã e vai falar isso, ou falar, se o caso for o seu marido, você vai falar para o irmão que o teu marido não tá suprindo as suas necessidades. Não. Você vai procurar ajuda de um casal, por preferência. Se caso for mulher, converse com a irmã. Se for homem, converse com o irmão. Se o pastor, que eu falei, nessa hora de ser casado é fundamental, porque a irmã vai procurar a esposa do pastor e o irmão vai procurar o pastor. E ali, né, os dois vão ficar sem essa situação, e em casa o pastor vai conversar com a tua esposa como resolver com ela, e o pastor vai resolver com o irmão. Mas tem que procurar ajuda. Isso não é desculpa não. Tá? Se for o caso, pare para conversar com a tua esposa. Pare para conversar com o teu esposo, para poder resolver esse problema. Entendeu? Problemas têm que ser resolvidos. Não pode usar essa desculpa para poder pular a cerquinha. Não, fácil não. Terminando. Meu cônjuge e eu aceitamos que podemos nos relacionar com outras pessoas. Isso aqui é um problema muito sério, que é o chamado de relacionamento aberto. Né? Você sai com alguém desde que você me comunique que você vai sair com alguém. E então, isso aí não tem lógica nenhuma. Não tem lógica. Quando não faz troca de casais ainda. Mas pastor, tem isso na igreja? Bom, eu nunca ouvi falar não, mas pode ser que exista. Não sei. Dentro da igreja existe esse tipo de coisa? Não deveria existir, é claro. Estamos aqui falando de uma questão de pensamento mundano.
Eu, particularmente, como pastor, nunca ouvi falar que o casar dentro da igreja tinha relacionamento aberto ou fazia troca de casais, né? Eu nem sei como dar o nome desse negócio. Tá entendendo? Toma cuidado. Bom, meus amados irmãos, nós vamos terminar mais uma aula. Fico feliz em poder ser útil mais uma vez para você. E semana que vem estaremos novamente aqui para a nossa quinta aula. Quinta aula. Está acabando já, viu, amados? E prometo que semana que vem estarei trazendo aqui para você a matéria o próximo livro que a gente vai aqui lecionar com os irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.